Boa noite a todos aqueles que vão fazer. Vamos dar sequência ao estudo. Daniel já chegou me abordando. Marcelinho, quais livros você vai ler? Aí eu falei, não, quais não, né? O de sempre. 1 Coríntios, tem que estar ligado. Então vamos dar sequência em 1 Coríntios. Há 2 domingos, né, que eu preguei sobre um assunto que eu falei que eu sofro, mas que a palavra de Deus ela é suficiente, eficiente, e para quem a estuda é capaz de se tratar de qualquer assunto, mesmo não vivendo aquela realidade. Então eu falei sobre casamento. E hoje é uma outra realidade que eu também, digamos que não teria autoridade nenhuma para falar. É sobre alimento saudável. Alimento puro, alimento saudável. Mas vamos falar sobre isso. 1 Coríntios 8, todo o capítulo. 1 Coríntios 8, todo o capítulo. Diz assim, na minha versão NVI. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, Pai, de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém tem a consciência fraca, vi você que tem este conhecimento, comer um templo de ídolos, não será induzido a comer que foi sacrificado a ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, tendo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Oremos. Pai, que és soberano, damos graças ao Senhor mais uma vez por estarmos unidos para cultuar o Senhor. Conduza-nos nesse tudo e possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Que não fale eu, Senhor, mas que o Senhor fale através de mim. Que eu seja somente um instrumento da tua obra, usado para que todos nós saímos daqui transformados para a tua glória. Agora só que eu passo em Jesus. Bom, com base nesse texto, Maranata, a hora venceu Jesus. Com base nesse texto, nós vemos um problema, ou seja, os ídolos não têm poder sobre ninguém. Na realidade, esses ídolos, eles são fracos, porque eles nem existem. Na verdade, nós só temos um único Deus. Então existe um problema aqui nesse lugar, nesse momento que Paulo está falando.
Existem os ídolos, mas será que existem de fato? Então é um problema a ser trabalhado. Existe ou não existe? Sabemos que de fato só existe um Deus. Alguns haviam argumentado contra Paulo também que eles deveriam ter muito cuidado com relação aos alimentos, ou seja, por causa das festividades, por causa das oferendas, né, aos ídolos. Então, assim, vamos ter esse certo cuidado. O que a gente faz com relação a isso? E com base nisso tudo, Paulo, como sempre, ele faz uma introdução, faz um desenvolvimento e faz uma aplicação para cada assunto abordado. Então, eu falei com os irmãos aqui sobre os estudiosos que gostam da língua portuguesa, que gostam de redação. Então, é uma introdução, é um desenvolvimento e uma aplicação sobre o que está sendo abordado. E Paulo tinha, então, algumas dúvidas sobre esses alimentos e sobre como que deve se alimentar-se cada pessoa. Bom, a grande ideia desse estudo fica da seguinte forma: a busca sincera pela verdade traz limite à nossa liberdade, no entanto, nos liberta da idolatria vazia. Vou repetir. A busca sincera pela verdade traz limite à nossa liberdade, no entanto, nos liberta da idolatria vazia. Então, com base nisso tudo, padrão, 3 divisões, para facilitar a vida de quem estuda e de quem também está ouvindo. Nos versículos 1 a 6, nós vamos entender que Paulo apresenta o verdadeiro valor do alimento. Nós estamos falando sobre alimento puro, no contexto onde é falado sobre alimentos oferecidos a ídolos. Mas vamos tratar como alimentos puros. E aí ele fala o verdadeiro valor. Versículos 1 a 6. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós também há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, Paulo faz esse alerta quanto ao conhecimento dos alimentos em relação aos sacrifícios. Ele fala, o perdão do jargão bem conhecido, sabe de nada, inocente. Então, não sejam soberbos quanto ao que vocês acham que conhecem. Vocês não conhecem tudo. Então, eu vou falar para vocês como proceder em certos casos. Então, nós estamos vendo aqui uma introdução sobre o assunto que ele irá abordar, tratando-se dos alimentos sacrificados aos ídolos. Ele fala, o que vocês sabem sobre isso é um conhecimento raso, não é profundo. Vocês estão indo de acordo com o próprio intelecto de vocês. Vocês conhecem pouco. Até apesar de falarem que existem muitos deuses e senhores, nós sabemos que de fato existe apenas um Deus e um Senhor. Então vamos ter cuidado para que a gente possa entender de fato que eu pertenço a Deus, que eu conheço a Deus e dessa forma eu sou conhecido também por Deus. Caso contrário, eu estou participando da imaturidade daqueles que creem nos deuses e nos senhores. E aí ele faz esse alerta quanto às discussões sobre esse assunto, sobre esses alimentos sacrificados aos ídolos, qual o seu valor. E aí ele fala, existe algum valor com relação ao sacrifício? Então, com base nesses ensinamentos, ele vai falando, esses deuses são mortos, eles não têm vida própria. Na
verdade, isso é só entendimento raso de vocês. E com base nesses alimentos que são sacrificados, que valores têm se eles são deuses mortos? Muitas vezes, irmãos, o que Paulo está falando para eles aqui, a gente vai contextualizar, é que muitas vezes nós colocamos muito o foco no alimento sacrificado, mas esquecemos que ele está sendo sacrificado a ídolos. Então, o problema que Paulo está falando é cuidado com a maturidade, com o que vocês conhecem. Nós colocamos nosso foco em algo inútil, e o que realmente deve chamar nossa atenção é simplesmente no único Deus, e não nesses tais alimentos oferecidos a tais deuses que são mortos. E ele deixa claro várias vezes. Existe somente o Deus, e o alimento, ele pertence a este Deus, porque este Deus foi o Deus que criou todas as coisas, inclusive o alimento. Então vamos estar atentos não ao sacrifício do alimento, mas a quem de fato esse alimento é sacrificado. E aí ele continua nos versículos 7 e 8, ele fala, com base nisso que eu falei para vocês, olha só, tem alguns que estão presos à idolatria. Presos à idolatria. Ele fala então no versículo 7 e 8. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Existe ainda alguns presos. Ele fala o seguinte, qual é a carta? A carta é escrita para quem? Para qualquer pessoa? Não, a carta é escrita para a igreja de Corinto, ou seja, ele não está mandando uma carta para qualquer um, ele está mandando uma carta para a igreja. Então ele fala na sua introdução ao assunto, olha só, nós temos conhecimento, mas não se apegue a esse conhecimento, porque ele pode ser raso. Às vezes você acha que conhece, mas pelo intelecto, todavia pode ser algo raso, com base no que realmente é. Olha só, não se apegue somente ao sacrifício do alimento, mas a quem está sendo sacrificado esse alimento. O problema não é o alimento sacrificado, o problema é ao ídolo. E ele fala aqui, por quê? Porque alguns têm conhecimento, mas outros estão presos à idolatria. Eles, por ainda estarem presos, ainda se alimentam e se sentem impuros, porque acham que por ser sacrificado, se tornou impuro. E aí faz essa exortação àqueles que conhecem, em contraste com os que não conhecem, para que a gente possa entender de fato qual é o problema que deve ser de fato tratado na vida deles. Alguns, por não terem conhecimento, creem nesse fato. Creem que se for sacrificado a ídolos, então gera fraqueza. Porém, os alimentos que são apresentados aos ídolos, ele coloca em xeque o conhecimento da verdade. O que é a verdade? Que existe somente um Deus e que não importa o que seja feito, nós temos que estar atentos à verdade e cuidar da verdade e apresentar a verdade. Porque se eles estão presos à idolatria, como que eu vou falar com essas pessoas? Eu vou simplesmente chegar exultando de uma vez e batendo? Não. Nós vimos na introdução Paulo falando, tomem cuidado. Não é por aí que faz, que resolve. Então este alerta é para que nós tenhamos a sensibilidade de tratar com essas pessoas. Existem algumas crenças, por imaturidade, por ignorância, de alguns que creem de fato nesse tipo de oferta. E nós precisamos estar cientes disso, que às vezes não é pela maldade, mas que talvez uma ignorância, uma inocência, uma imaturidade,
E nós podemos melhorar a vida deles apresentando-lhes a verdade, que é o nosso Senhor. Para que eles, de fato, abram seus olhos e enxerguem que a idolatria é vazia. Sendo assim, sacrifícios a ídolos de nada servem. E se de nada servem, não há impureza mais no alimento. Okay? E ele continua, olha só, você tem que entender que o que você conhece talvez não seja tão profundo, então tomem cuidado. Cuidado porque existem pessoas que estão presas à idolatria, então você não vai chegar batendo, porque se ele está preso é porque ele está cego. E ele fala agora, já que vocês conhecem, tenham prudência em sua liberdade. Versículos 9 a 13, ele fala, tenham prudência. Não é porque somos livres que vamos agir de qualquer jeito. Não é porque eu conheço a verdade que agora eu vou fazer para que todos saibam que é do meu jeito. Às vezes eu vou perder a oportunidade de, não que a gente alcance almas, não que a gente alcance a salvação de alguém, porque é o Espírito Santo que convence, mas eu vou perder a oportunidade de ser ferramenta de Deus, porque eu já sei a verdade, então eu vou fazer a verdade do jeito que eu bem quiser. Mas se eu não tiver prudência, eu posso perder grandes oportunidades. Então vamos ter prudência em nossa liberdade. Fala assim nos versículos 9 a 13. Contudo, tenham cuidado para com o exercício da liberdade de vocês, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem em sua consciência fraca, pois se alguém que tem a consciência fraca vir a você, que tem conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido também a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como levo o meu irmão a pecar, se aquilo que eu como levo o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Então ele está falando assim, eu não como tal coisa. Poxa, nada a ver. Eu não como porque eu creio nisso. Ah, nada a ver, eu vou lá e como, porque eu tenho liberdade, eu sei que isso não existe. Então, cuidado. Ele acredita nisso. E se você fizer dessa forma, você vai estar pecando contra ele, que é o que ele acredita. Então, antes de fazer isso, é bom você abrir os olhos dele, para que ele possa conhecer a verdade. Aí sim, ambos vão comer livremente. Mas se eu simplesmente só comer, porque eu sou livre para isso, e eu ofender alguém que é fraco, eu vou estar correndo sérios riscos de perder a oportunidade de alcançar aquela vida. Então, para finalizar, Paulo ele ensina, que aqueles que têm conhecimento precisam cuidar daqueles que não as têm, para que não haja também o pecado entre os próprios irmãos, para que haja prudência nas decisões e não ofender aqueles que são imaturos. Se eles tinham liberdade, usassem como se as não tivessem, para que os que são imaturos não fossem prejudicados. Se nós temos liberdade, possamos trabalhar como se não tivéssemos, para alcançar alguém. A simples decisão de comer ou não comer os alimentos oferecidos aos ídolos é tão importante para alcançar alguém, como também para afastar esse alguém. Simples fato, comer ou não comer, eu posso alcançar como também afastar. Então Paulo ele faz esse alerta, porque quando eu afasto, eu estou ferindo o mandamento de Deus, que é alcançar, que é abraçado. E além de afastar, eu firo a sua consciência e peco contra Deus.
Algo muito evidente nos dias de hoje que a gente pode ter assim, com mais clareza, é na semana chamada Santa, que muitos creem que não podem comer comida vermelha, carne vermelha, nada derivado, né, de animal. Eu acho que de animal somente carne branca, né, peixe. Então assim, algumas pessoas creem nisso, e a gente sabe que, de fato, por essas pessoas creem nisso, a gente fala, eu sou livre, tem nada a ver. Não é bem por aí. Não é bem por aí. A minha liberdade, ela não pode ofuscar a crença da pessoa. Eu preciso, antes de fazer isso, alertá-la, ensiná-la sobre isso. Ela precisa primeiro conhecer a Cristo verdadeiramente e entender que nós já fomos libertos de tudo isso. Olha só, no Antigo Testamento, Deus, lá nas leis, ele já deixou algumas coisas específicas sobre carnes puras, carnes impuras, certo? De fato, os hebreus, os judeus até hoje creem nisso. Então existe na Bíblia textos que falam sobre animal puro, alimento puro, alimento impuro. Aquilo que é sacrificado não pode ser alimentado. Mas Cristo já pagou tudo isso. Nós temos liberdade nele. Mas eu tenho que ser prudente. Eu não posso simplesmente passar à frente da imaturidade de alguém e falar, tem nada a ver. Vamos comer e você não quer comer, não come. Então, uma vez no trabalho, véspera da semana chamada Santa, foi marcado um café da manhã na empresa, né, a galera das equipes de outro setor me convidaram para participar, comer. Claro, estou dentro. E aí era perto da Semana Santa, né, da semana chamada Santa. E aí na lista de coisas para comer, eu falei assim, poxa, eu vou trazer então o presunto, ou mortadela. Não pode. Por que não pode? Não, porque está na Semana Santa, não sei o quê. Tá bom, não vou trazer, trago outra coisa. Ou seja, prudência. Eu poderia querer argumentar, não, eu vou trazer e eu vou comer porque não tem nada a ver. Não, gente. Vamos ter prudência, vamos ser sensatos, para que ao invés de uma discussão vazia, haja um diálogo agradável ao Senhor. Para que ao invés de causar intrigas, eu possa ter oportunidade de depois conversar sobre esse assunto com a pessoa. E quem sabe, falando de alimento, eu consiga evangelizar. Eu falo para os meninos, jogam futebol, no futebol você consegue evangelizar falando de futebol. É no trabalho, você consegue evangelizar falando do trabalho. Eu já falei várias vezes com os irmãos aqui sobre algo que aconteceu comigo na empresa, e eu falei, cara, isso eu não concordo. Não, mas se você quisesse fazer tal coisa, se eu não soubesse, eu ia ser enganado tanto quanto as outras pessoas. Mas eu estou vendo, eu não vou compactuar com isso. Então você vai evangelizar, seja também através do alimento. Ao invés de uma discussão calorosa, abra um diálogo saudável, porque você é prudente na sua liberdade. As aplicações ficam da seguinte forma. Primeiro, liberte-se da idolatria. O problema maior das pessoas não está no alimento que é sacrificado, mas na idolatria. Porque olha só, o alimento parou de ser sacrificado. Nós iremos parar de idolatrar algo? Não. Então, livre-se, liberte-se da idolatria. Porque o problema não está no alimento em si, mas na idolatria. É naquilo que eu estou crendo, colocando a minha fé, colocando minha confiança. Vamos nos libertar da idolatria.
o alimento é só uma ferramenta para exercer esse papel. Segunda aplicação, busque a verdade. Paulo, ele deixou aqui claro a verdade sobre a questão do alimento sacrificado aos ídolos. Então, se para os alimentos eu preciso conhecer a verdade sobre cada alimento, temos aqui uma estudante específica sobre os alimentos. Nutri, para os íntimos. Nutricionista, para quem não sabe o que é isso. Se eu preciso conhecer a verdade dos alimentos para cuidar do meu corpo, precisamos conhecer a verdade que é Cristo. Então, busque a verdade. Busque a Cristo. E eu conhecendo a verdade, eu vou saber que aquele ídolo não existe. Eu só vou entender que não existe ídolos e senhores quando eu conheço aquele que deve ser o único ídolo, que é Deus. Quando eu conheço o único Senhor, que é Jesus. Conhecendo a verdade, que é Cristo, buscando a Ele, eu vou me livrar da idolatria, que foi a primeira aplicação. Liberte-se da idolatria. Terceira e última aplicação. Limite a sua liberdade. Nós vimos Paulo falando aqui para a gente ter prudência na liberdade. Então, ponha limites. Se eu preciso ser prudente com relação aos alimentos oferecidos a ídolos, eu tenho que entender que minha liberdade tem que ser limitada para qualquer assunto, para qualquer abordagem. Gente, nós temos que entender o seguinte, com base em todo o estudo. Quando a gente estuda, vocês observam que a gente tem que entender o contexto da época, que foi o que eu apresentei aqui, Paulo falando diretamente sobre alimentos sacrificados a ídolos. Mas o que ele quer ensinar com tudo isso não é sobre o alimento, mas sobre nós conhecermos a verdade e nós sermos prudentes em nossa liberdade. Então, limite a sua liberdade. Não só para a questão de alimentos oferecidos a Deus, mas em qualquer outra ação da nossa vida. Para finalizar, as 3 aplicações já foram citadas. Eu encontrei um texto, o autor, que está lá, que é Márcio Alves. Eu pesquisei a fundo, não sei se é pastor ou se é um pensador comum, mas está lá o nome de Márcio Alves. Ele diz assim: todos somos livres para fazermos o que queremos, mas a liberdade não está somente em fazermos o que queremos, e sim em sabermos e o porquê queremos. Em sabermos o que e o porquê queremos. Então, todos somos livres para fazermos o que queremos. Mas a liberdade não está somente em fazermos, e sim em sabermos o que e porquê queremos. Aí ele continua: e independente de nossas escolhas, assumirmos as consequências. Então, os irmãos fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade, né?